Professora, como que a senhora percebe que a inteligência artificial está influenciando nos dias de hoje? A senhora já viu alguém, algum aluno usando? Ou fazendo apresentação usando o chat GPT? O que a senhora acha sobre isso? Então, vocês querem gravar? Eu já tô. Pera aí. Já tô gravando, por isso que eu pedi autorização. Não, claro. Então, não tem caminho, né, sem bom, peraí, não é isso que eu quero dizer. Não tem como não considerar a inteligência artificial. Ela tá moça, tá indo mundo, tá? Chegou num patamar de até as grandes nações se preocuparem, né, com o efeito que ela pode trazer. Então, não tem escapatória. Eu vejo que, por exemplo, dentro do contexto da educação, cada professor, cada educador, ele precisa ter essa consciência de que a ferramenta está aí e que, claro, cada um de nós vai querer, num determinado momento, fazer uso dela, ou por curiosidade, ou realmente por entendimento das respostas que ela traz, ou principalmente como complementação de algo que até então você pesquisou e não conseguiu, né, uma outra visão daquele ponto que você está estudando. Então, pode ser que a inteligência artificial venha para complementar uma visão que até então você não tenha tido. É super importante sempre ter em mente, e aí eu estou falando do chat GPT, especificamente, tá? Não de outras. Que você tenha o devido cuidado na verificação do que ele responde, né? A gente tem visto que a dinâmica do chat GPT é exatamente você saber fazer a pergunta, né? Porque dependendo de como você a elabora, vai ser um vazio, uma redundância, né? E aí você vai verificar e fala, nossa, que coisa mais bobinha ele me responde, né? Então, você precisa também ter uma capacidade de reflexão, né? Para poder fazer a melhor pergunta para ele. Exatamente. A gente tá vendo que a inteligência artificial é código, são números. Ou seja, a pessoa tem que ter um senso crítico para usar aquilo ali de forma como que fosse uma ferramenta, para otimizar o tempo. Inclusive, a outra pergunta seria mais ou menos isso, de como a otimização do tempo, porque a gente tem trabalho de processo criativo, de ilustração digital, então a gente meio que fica atrasado nos trabalhos, e como ferramenta de estudo, isso otimiza o nosso tempo como estudante. E aí tem como a gente, por exemplo, quem está fazendo estágio, faz o trabalho não rápido, mas estuda aquilo ali de forma mais... não precisa ficar procurando no Google, aí entre outro artigo que não tem nada a ver, só fica aquilo ali que o ChatGPT, inclusive, foca na questão, mas tem que ter uma habilidade do estudante para ver o tema, para relacionar o tema, fazer a pergunta certa para a inteligência artificial chegar e tirar a conclusão. Ó, é isso que você quer? Ah lá. Então, eu entendo que ele otimiza realmente tempo, né? A gente vive numa vida completamente tomada por esse senso de urgência, né? Parece que como na nossa vida não sobra mais tempo para nada, né? Exato. Não sobra mais tempo para nada. Então, parece que tudo está atribuído a esse senso de urgência, essa velocidade que a gente precisa ter com tudo. E a gente não dá conta de todas essas demandas. É isso que acho que a grande angústia é exatamente essa. Só que a minha angústia também em relação a isso é o quanto a nossa capacidade de desenvolvimento cerebral vai ser deixada de lado, porque a gente vai entrar numa zona de conforto, né, de dizer assim, o chat GPT, para citar somente ele agora, vai me responder. Então, eu fico com o operacional da coisa e o intelectual que precisa acontecer no desenvolvimento humano, fica comprometido. Quer dizer, onde que a gente vai se colocar? Em que lugar a gente vai se colocar no mundo? Né? Já que as máquinas vão pensar pela gente, entende? Então, assim, o quanto realmente eu quero
abrir mão, prescindir dessa minha capacidade reflexiva, Uhum. sabe, por conta desse senso de urgência ou até por uma acomodação. Será que é isso que a gente quer no mundo? Uhum. Essa é uma pergunta que eu acho importantíssima. Agora eu tive eu relacionei como se fosse o Google. Quando a gente não sabe uma palavra, a gente procura o significado da palavra no Google. Que a resposta é tão rápida que depois, de 3 dias depois, tem a mesma, a gente é perguntado o significado daquela palavra e a gente não sabe. Porque a resposta estava tão rápida ali que a gente já esqueceu. E aí a gente continua sempre na superfície, né? A leitura de superfície, que é uma coisa mais rápida, né? A pesquisa de superfície, que é uma coisa mais rápida. Então, o quanto a gente está construindo um mundo somente de senso comum e a gente esquece das reflexões de significado, de sentido para o mundo, de transformação das ideias. Sabe? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa preguiça mental Preguiça que mental. pode acontecer, sabe? Agora uma questão em relação à propriedade intelectual. Como que você enxerga, você a considera, por exemplo, se a gente fizer uma obra, um aplicativo e tiver aquela ajuda ali da inteligência artificial, você considera legítimo? E como que você enxerga essa questão da propriedade intelectual, assim, no meio, por exemplo, do design, assim? É porque tem outro exemplo de uma inteligência artificial que você escreve: eu quero um carro com fundo de uma paisagem na montanha. E ele faz aquela ilustração digital. Tipo, E aí, quem leva o nome é você ou a máquina? Sim, assim. Não, o IA que fez. e até eu perguntei pro Iago, tem a possibilidade de outra pessoa fazer e sair aquele mesmo desenho? Ele falou, não, a possibilidade são tão grandes que aquele ali pode ser até autoral do cara que perguntou pra inteligência. Por exemplo, você quer fazer um aplicativo e você quer uma ideia de um ícone, mas você não quer, por exemplo, comprar. Aí o que acontece? Você utiliza, por exemplo, a inteligência artificial que gera um ícone para você. Só que aquilo dali é baseado na obra de outros artistas para poder montar uma base de dados ali. Aí a questão que a gente queria saber, como que você enxerga isso? Tipo, na hora que for auxiliar, você considera legítimo? Como é que você enxerga essa questão? Você acha que, tipo, é meio que um roubo, assim, da arte das outras pessoas? Entendeu? Então, mais uma vez, aquele conflito que a gente falava agora há pouco. O quanto a gente quer deixar que a máquina ocupe o nosso espaço no mundo, né? Se ela pode ser sempre um coadjuvante, né, na busca por essa solução, ou ela vai realmente eliminar o seu lugar, a sua assinatura, é aquilo que representa realmente o seu potencial criativo. É interessante pensar, sobretudo, que, ok, então se a premissa primeira, eu fiz a pergunta certa para a máquina me dar a resposta, e ele me deu essa resposta, então essa resposta só aconteceu porque a minha pergunta foi elaborada desta forma, e, portanto, a autoria é minha, percebe? Né? E aí há que se criar, então, um entendimento, né, no sentido de normatização desse modo de atuação homem-máquina, né, que imagino que deva estar em processo de acontecimento, né, porque a coisa é muito veloz, né, então certamente que os países eles estão pensando nessa não é harmonização, né, mas nessa forma de sinergia homem-máquina para realmente representar equilíbrio, para poder representar essa questão tanto do direito autoral, né, da propriedade intelectual, né, e do funcionamento dentro desse mundo em que, caramba, antes você tinha um humano como seu concorrente, agora você tem uma máquina, né, concorrente, que muitas das vezes com potencial, né, de discernimento, né, para a gente chamar de inteligência, de discernimento, de capacidade de junção de dados, que muitas das vezes o teu cérebro humano vai precisar de muito mais tempo para poder produzir, muito mais, né? Então, eu penso que há que se ter aí o acompanhamento de como as grandes inteligências, né, estão pensando a normatização disso, né, para poder funcionar com o devido respeito com a existência humana, né? Acho que deveria ser prioridade sempre, né?
Esse é um... Eu acho que deveria ser priorizado sempre, mas, enfim. Até no processo de criação, assim, eu acho que deveria ser mais ferramenta de otimização do tempo, de como que a funcionalidade de você fazer por exemplo, um site e no código ali dá um problema, você botar o código na inteligência artificial para ela automaticamente ver o problema ali, aí trabalha toda a questão de UX, UI do site, e até a apresentação hoje, otimiza muito tempo. Na questão de programação, de rapidez do site. Então, essa rapidez ali do processo de correção do trabalho, não de criação, mas Ok. por trás também otimiza o processo de criação. E, assim, a inteligência artificial, ela tem um termo que é Big Data, em inglês, que são um alto número de armazenamento. Como que é? Terabytes. É um negócio que a imaginação humana é tipo o universo, sabe? E tudo isso está armazenado na inteligência artificial. Que a inteligência artificial só organiza meio que esse armazenamento. Códigos todos. Esses códigos todos. E a parada do aluno é justamente de direcionar isso. Assim, mas também tem que ter o limite. A questão de trabalho. Tem como, por exemplo, eu ser um designer e usar a ilustração, essa inteligência artificial de ilustração, para meio que roubar, né? Acaba que rouba. Sim, mas tem como também você pegar essa ilustração para você pegar como base uma referência também, né? Sim. Se você tiver ali com aquele bloqueio mental ali criativo também. Insight. Não, e aí a gente está falando de pesquisa. Simples assim, porque, ok, você demonstra que na sua metodologia, no seu processo de criação, você fez uso de um aparato tecnológico, de uma inteligência artificial que foi capaz de, nessa interação de pesquisa, de busca por inspirações, né, discernimento, enfim, você acaba interagindo com aquela possibilidade, mas no processo de dizer o resultado final, ele fez parte. Ok, lícito, muito lícito. Entende? Que você faça uso desse recurso. É um recurso, né, na verdade. Agora, o que não pode é realmente a gente deixar de participar, né? Da gente deixar de aproveitar esse potencial para a gente também crescer. Entende? Você não quis dar a vida, tem que aproveitar o processo. Exatamente. Aproveite o processo de criação, até de conhecimento, de como formação do profissional. Qual é a última pergunta? Professora... Você vai ter isso aqui listar os benefícios e malefícios? Pode ser. Então, só para... Essa vai ser a última pergunta, então? Vai. Então, só para a gente deixar organizadinho, você consegue listar para a gente, assim, quais seriam os malefícios e quais seriam os benefícios, assim, do uso da inteligência artificial, por exemplo? Que hoje a senhora já viu, assim, em sala de aula ou como professor? Então, em sala de aula, muitas vezes me assusta quando o estudante, você passa o trabalho para o estudante e fala assim, felizmente eu consigo estabelecer esse nível de verdade com vocês. Então, perceba assim, aqui nessa turma, eu falo, professor, eu pesquisei lá no ChatGPT. E aí eu falo, poxa vida, e não é possível. Abertamente. Então, aí cabe a mim verificar se realmente aquela experiência trouxe para ele um aprendizado, tá? É uma troca, né? Agora, o que mais me impactou quando, né, do início aí, quando do boom, né, da ideia de inteligência artificial, do ChatGPT especialmente, no meio de nós, foi exatamente as nações se levantando, tentando se unir para poder dizer, olha, cuidado, vamos parar um pouquinho só para a gente poder organizar o nosso entendimento a respeito de quais são os riscos, né, que a gente
precisa enfrentar com isso. Porque, gente, desde que mundo é mundo, e aí eu não estou sendo maniqueísta, querendo dizer assim, não, vai ter sempre o bem e o mal, vai ter sempre o bem e o mal. Mas assim, a gente não pode perder de vista que o ser humano, se ele não tem capacidade de fazer o bom uso da coisa, né? A internet está aí, a gente sabe o quanto de coisa boa a gente pode usufruir nela. Mas quanta coisa ruim a gente sabe também que existe e é a gente quem busca. Então, precisa que fique dentro dessa consciência humana de existência sempre que esses riscos existem e a gente tá tendo que enfrentar. Né? Ter essa noção de malefício e benefício. E o Pink, ele sempre falava, o que a gente tem para o dia de hoje? Vamos conquistar o mundo. Vamos conquistar o filme. Porque sempre um mundo assim, que não é conquistar o mundo pelas evoluções para o desenvolvimento humano, para Para o bem, acabar pelas misérias humanas, não. É para tornar o ser humano mais escravo, mais miserável e ter um que é realmente o grande detentor do poder absoluto, né? Pois é. O poder sempre... O poderio econômico, né? O poderio governamental, né? Então, vai por aí, né? Por que as nações se uniram exatamente? Por que a gente tem uma organização das Nações Unidas para poder controlar as vontades das nações? Por quê? O que foi a Guerra Fria, se não a possibilidade do planeta ser sucumbido com bombas atômicas, né? E aí se chega exatamente numa colaboração, no entendimento conjunto. Não, poxa, quem é o maior prejudicado nessa história toda? Somos nós mesmos. Sim. Somos nós mesmos. A discussão é tão grande que vai de uma função em sala de aula, uma funcionalidade em sala de aula para a dominação do mundo. Então, a inteligência artificial, inclusive, o próprio Leandro falou que pode ser até o tema do nosso TCC, porque é um assunto muito atual. E para o ano que vem, eu acho que vai aumentar, assim, vamos ver o que vai... Vocês têm que ficar muito atentos, entrem em listas de discussão, façam a assinatura desses sites que tratam dos assuntos, para vocês poderem receber no e-mail de vocês. O Google, sabe, se vocês fizerem assinatura já no Google Acadêmico, especificamente nessa temática, vocês vão sempre sendo atualizados do que há da mais última palavra a respeito do assunto. Entende? Que aí vocês vão se alimentando desses debates mais atualizados para vocês poderem entender que direcionamento está sendo dado. Sim. Mas é isso. É isso, professor. Gente, espero que tenha sido... Foi maravilhoso. Que nada. Sim, a gente não entende de tudo, né? A gente acompanha de forma como todo mundo, né? Agora, eu ainda não parei para estudar a inteligência artificial. Não, mas essas pesquisas assim são mais para professores também que vê assim na sala de aula os alunos. Mas hoje em dia, tipo, o que hoje em dia tá acontecendo? Ele até perguntou. O Iago, ele estava mais assim em assunto. Ele mostrou o ChatGPT foi em dezembro. Foi, primeira semana de dezembro. Assim que lançou, mano. Assim que lançou. O Diabo Chefe. Aí eu falei, o que é isso, sabe? Aí, não, Lucas, então, perguntou qualquer coisa pra mim. Aí eu perguntei, ele me deu a resposta assim, porque, meu Deus, né? E aí, a parte dali, a gente meio que mudou a visão, sabe? Aí a gente perguntou pro pessoal da sala se o pessoal usa mesmo. Aí, um ou outro usa. Tipo, ninguém bota fé mesmo no ChatGPT. Aí eu acho que quando descobrir, vai ser... Não, mas olha só, é aquilo que a gente falava, é a pergunta. Eu fiz uma pergunta, aliás, a gente estava até fazendo um teste, o Robson, né, conversando com a gente no Igufo, e aí ele fez uma pergunta, gente, a resposta foi tão redundante, sabe, assim, então, cachorro correu volta do rabo, a gente fala que é tautologia, é o assunto sendo repetido e não trazendo realmente uma formulação mais elaborada. Linguística. Cara,
enchendo linguiça. É o termo do Sescum. Assim, você começa a olhar, assim, não faz o menor sentido na construção de significado, de ampliação de entendimento daquela temática que você quer pesquisar. Tu tem que ter muito cuidado, porque senão a preguiça mental não deixa realmente você ter um senso crítico a respeito daquilo. Peraí, essa resposta realmente É certa, né? contribui para o entendimento, amplia o entendimento, né? É isso, né? É isso.